Shabbat Shalom a todos. Que o Todo-Poderoso nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayeshev, que significa Ele habita. Só para a gente não perder o ritmo, nós vamos começar a Parashá pela Brit Hadashah. Então, a Parashá começa falando sobre as gerações de Jacó. E cita o nome de Yosef, que é uma coisa muito incomum, porque a palavra está no plural, gerações, e cita-se o nome somente de uma pessoa. Por que será? Nós vamos descobrir. A Brit Hadashah, ela é Mateus 1 até o 6, e depois alguns versos em diante, que fala sobre a genealogia de Yeshua. Ou seja, vai nos contar a história das gerações de Yeshua. Que Matitiahu, ou Mateus, ele divide isso em 3 seções, de 14 gerações, mais 14 gerações, fazendo um total de 42 gerações. Que não por coincidência, não é uma coincidência, que esse número 42 seja associado às paradas que o povo de Israel deu enquanto ele estava caminhando pelo deserto, ou seja, de Mitzraim, do Egito até Canaã, foram 42 paradas. O que nos mostra aqui que as gerações de Yeshua são uma forma de nós compreendermos que de Yeshua até a sua geração, que começa aqui com Abraão, nós temos a origem do povo judeu. E essas gerações nos mostram o caminho que o ser humano tem quando ele sai do Egito para ele chegar até a terra prometida, que é também o eufemismo para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, o Egito aqui, ele é também uma figura para mostrar para a gente que nós fomos arrancados do Egito pelo Espírito Santo, nós recebemos Yeshua, estamos caminhando com Ele, sendo aperfeiçoados, até que nós possamos alcançar a eternidade, a vida eterna, e estarmos para sempre com o Senhor. Então, essa pequena introdução serve para a gente perceber uma coisa, que nós temos aqui algo muito interessante na mão. Porque quando a Parashá começa, ela começa falando de Yosef, e ela, na leitura nós percebemos isso, ela mostra que Yosef, ele era o preferido do seu pai. Eu não vou falar aqui sobre os paralelos com Mashiach, porque isso eu falei no vídeo que foi publicado na última quarta-feira. Então eu não vou falar sobre isso agora, mas o que eu quero mostrar para você é que Yosef, ele era o preferido de Jacó. E como ele externou isso? Ele mostrou isso de um jeito muito claro. Ele deu para ele uma túnica de várias cores. A palavra para túnica lá em hebraico é kutonet. E essa palavra é a mesma palavra usada para mostrar que o Senhor cobriu Adão depois do pecado. E a mesma palavra usada para a túnica do sumo sacerdote. Ou seja, Yosef estava sendo investido de uma autoridade sacerdotal na família. Ele tinha condições para isso? Ele só tinha 17 anos. Como é que um adolescente vai receber esse tipo de coisa? Então, por que Jacó fez aquilo? Isso é uma pergunta muito boa. Jacó era pai de todos os 12 filhos, mas ele enxergou isso, o potencial de ser aquele que conduziria a família espiritualmente só em um. E é por isso que ele entrega para Yosef esta túnica. Os irmãos entenderam isso? Ou seja,
detectou em Yosef o chamado para ser o sacerdote da família. Ele era o preferido do pai. Assim como Yeshua, o preferido do pai, foi enviado para nós, para que nós pudéssemos receber a salvação. E aqui nós vamos começar com um problema já muito sério, porque a Torá diz que os irmãos tinham ódio de Yosef. Ódio por quê? Porque eles tinham ciúmes. E aí, irmãos, eu gostaria de tentar mostrar para vocês algumas coisas. Nós vamos voltar a falar sobre inteligência emocional e inteligência espiritual. Você imagina um rapaz de 17 anos que é aluno do pai, que lógico que assim como Jacob aprendeu a Torá, ele tinha que passar a Torá para alguém. E ele estava passando para quem? Para Yosef. Eu não sei se você está percebendo mais um paralelo. Quando Yeshua veio, o que ele ensina? A Torá. Só que uma Torá restaurada. Uma Torá com um significado e um simbolismo ainda mais profundos do que os rabinos da época ensinavam. Então, quando ele está ensinando essa Torá a Yosef, como um bom aluno, está absorvendo isso, enquanto os irmãos estão trabalhando. Então veja bem que interessante, que um dos problemas que os irmãos nutriam contra Yosef é que ele era o queridinho do papai para ficar estudando. Sabe aquele pai que tem um monte de filhos e ele banca a escola de um e fala assim, esse aqui vai dar certo, e os outros ficam com raiva? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E os irmãos tinham esse sentimento profundo de ódio contra Yosef, a ponto, nós vamos ver mais à frente, deles quererem matá-lo. E matá-lo por quê? Porque ele tinha duas coisas: ele falava e ele sonhava. A Torá diz que eles o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Nós já falamos isso, já disse isso para vocês. Todo sonhador é forte, porque a palavra sonhar, na raiz dela em hebraico, significa ser forte. Então, todo sonhador ele é forte, porque ele mantém diante dos seus olhos o seu sonho. Ele traz aquilo à memória. Ele olha para uma coisa e fala assim, esse é meu sonho. Ele olha para aquilo de novo e fala assim, o meu sonho está ali. E ele vai alimentando aquilo, retroalimentando aquilo, e aquilo vai fazendo com que ele tenha uma personalidade diferenciada e forte. E uma coisa interessante, irmãos, é que os irmãos de Yosef não tinham esse perfil. E geralmente, quem não sonha, tem muitos problemas, porque a pessoa não tem motivação para fazer nada. É aquela pessoa que é assim, tá tudo bom, deixa para lá. Se o rio corre para cima ou corre para baixo, deixa correr. E Yosef não. E Yosef tinha uma outra característica. Como ele era um aluno exemplar da Torá, ele teve o seu caráter já desde muito cedo moldado pela Torá. O que significa isso? Yosef tinha um problema sério com essa sinceridade dele. Yosef podia ser chamado de o sincerão. Parece uma pessoa que eu conheço, né? Mas tudo bem, vamos pular essa parte. E Yosef falava o que ele tinha que falar. Ele não suportava injustiça. Isso é um outro ponto. E quando Yosef confrontava os irmãos com aquilo que eles faziam de errado, os irmãos sentiam raiva dele. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha errado confrontar uma pessoa com o erro que ela está cometendo? Por que não? Onde é que está escrito isso?
Na Bíblia. A Bíblia diz que se você vê o seu irmão pecando, vá lá e converse com ele. Se ele se arrepender e, como a gente diz, se emendar, você ganhou teu irmão. Um outro detalhe, o sábio, quando ele é corrigido, ele passa a amar aquela pessoa. O tolo, quando ele é corrigido, ele começa a sentir raiva daquela pessoa. Engraçado isso, né? Porque o sábio fala assim, puxa vida, se ele conseguiu enxergar um erro em mim, tenho que amá-lo, porque ele está enxergando coisas que eu não estou vendo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O Senhor corrige o homem? Hã? Sim. Se o Senhor corrige, por que nós não podemos também, sendo representantes dele, fazer o mesmo? A resposta é simples. Nós temos um problema hoje, que já era um problema lá no passado, chamado mimimi. Traduzindo mimimi, as pessoas são muito delicadinhas, elas não podem ser contrariadas, porque se contrariar, grita, berra, começa a fazer show. Os irmãos de Yosef certamente eram assim, porque quando Yosef falava com o pai, qual era o intuito de Yosef? Eu quero que os meus irmãos sejam todos sadiquim, justos. Quando o Espírito Santo corrige a mim e a você, o que é que isso significa? Que Ele quer nos tornar justos e chegar para Yeshua dizendo assim, Senhor, estou te entregando aqui um rebanho de tzadikim. Todos eles são justos. Porque quando precisou eu fui lá e repreendi. Quando precisou eu fui lá e fiz o quê? Disciplinei. Para que aquela pessoa pudesse ter a sua vida equalizada no mesmo padrão de Yeshua. Irmãos, você imagina 12 irmãos. Vai ter sempre aqueles, né? Vai ter irmão de todo jeito. E aí? A Torá então ela chega num ponto em que ela começa a mostrar para a gente que existem perfis psicológicos da família de Jacob que são completamente diferenciados. E aí nós vamos precisar parar para analisar uma coisa. Aquele que estava mais perto do Senhor, com mais santidade, era o que tinha o maior problema dentro da família. E por quê? Porque ele batia de frente com os outros que não estavam dando a mesma atenção para a palavra do Eterno. Sabe quando você tem um grupo, e dentro desse grupo você tem pessoas de várias formas. Você tem aqueles que são fervorosos, que a gente chama de fervoroso, né? Aquela pessoa que vai, cumpre, tá lá e tal. E quando erra, toma paulada e fala assim, eu não vou largar, eu não vou desistir, porque eu preciso ser corrigido. Aí tem aqueles outros que falam assim, não é bem assim. Deixa, hoje não dá, hoje não estou bem. Vou ficar em casa. Não. Choveu? Nossa, chuva é um problema sério. Derrete a gostosura. Você entende que esses perfis, eles vão aparecendo. E nós precisamos analisar o seguinte. Isso faz parte da natureza humana, mas precisa de correção. Aí, irmãos, nós temos um caso que eu quero seguir um pouco mais adiante, porque eu quero mostrar algo também muito importante para você agora. Os irmãos de Yosef vão apacentar o rebanho do pai em Shem. Os nossos sábios dizem uma coisa muito interessante sobre isso. Por que eles foram apacentar em Shem? Não ficaram onde o pai estava, em Hebron. Por quê? Os nossos sábios dizem o seguinte, eles queriam ficar longe do pai e longe de Yosef, para poderem fazer aquilo que eles quisessem.
para poder conversar, bater papo, longe das vistas do pai e do dedo duro. O irmão encrenca. Porque é duro você ficar do lado de uma pessoa que só te cobra. Só que aquela cobrança era para o bem. E aquele menino de 17 anos, ao invés de ser visto de forma positiva pelos irmãos, ele estava sendo encarado como o encrenca da família. Vamos ficar longe deles. Vamos apacentar então longe. Se você pegar o mapa, a caminhada é boa. A caminhada é boa. E aí, Jacó preocupado com os filhos que não tinham WhatsApp, né? Não tinha um telefone celular para mandar uma notícia e tal. E vou só abrir um parênteses e fechar rapidinho. Parece que filho agora está com essa mania, né? Não dá notícia. Misericórdia, nós estamos repreendendo esses demônios agora, em nome de Yeshua. Aí, com toda a tecnologia, não dão notícia. Naquela época não tinha tecnologia e também não dava notícia. Mas vamos voltar para a Torá. Fechando do parêntese agora. Aí, irmãos, Jacó chega para Yosef e diz assim: vai até onde eles estão e procura saber como é que está a shalom dos teus irmãos, que é isso que diz a Torá, e a shalom do rebanho. Se você pegar as palavras de Jacó, ele é também muito direto. Primeiro eu quero saber como estão os seus irmãos, e depois eu quero saber como está o rebanho. Ele estava com preocupação primeiro com a família, e segundo com o dinheiro dele. Ok? Tá certo. Se você pegar, quando Moshe estava levando o povo para Canaã, eles chegaram em um determinado lugar, 2 tribos e meia falaram assim: nós vamos ficar aqui. Aí ele disse assim: nós vamos ser céus, nós vamos fazer currais para os nossos gados e casas para as nossas crianças. Moshe vai e fala assim: não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um acordo, vocês vão conosco até o final, e depois vocês voltam para cá, mas vocês vão lutar com seus irmãos até que eles possuam toda a terra. E então vocês vão fazer casas para as vossas crianças e currais para o gado. Aquelas 2 tribos e meia estavam preocupadas com o dinheiro, com o gado, e depois com a família. É óbvio, né, irmãos, que não existe mais gente assim, né? Imagina se existe gente que se preocupa mais com o dinheiro do que com a família. Não, não tem isso mais. Os irmãos têm uma ideia de como a Torá é atual. Olha como e tem gente que diz que a Torá foi abolida. Mas olha só a atualidade das informações que a Torá tem para nós. Quando Yosef, então, chega lá, os irmãos estão vendo ele chegar de longe, eles falam: lá vem o sonhador. Eles não suportam ver a figura do irmão, porque eles sabiam que o irmão vinha carregando algo de diferente. Sabe quando uma pessoa ela se destaca e outras pessoas têm ciúme, têm inveja, mas nunca vão chegar a ser o que ela é, e elas começam a querer denegrir aquela pessoa com palavras? O caso é esse aqui. Só que ele estava dentro da família. E aí, Yosef vai chegando, eles fazem um plano na hora, falaram: olha, vai chegar aqui, nós vamos pegar esse menino e vamos matá-lo. Vamos jogar o corpo dele dentro de uma cova, vamos pegar a roupa dele, mandar para o pai e falar assim: ó, teu filho morreu. Um dos irmãos, Rubem, diz assim: não vamos fazer isso não. Pode jogar na cova e tudo, mas ninguém vai tocar na vida dele. Porque o plano dele era devolvê-lo para o seu pai. Então, Gênesis 37, 24 e 25, está escrito assim: eles o pegaram e o jogaram na cova. E a cova estava vazia.
não havia água nela. E eles se sentaram para comer uma refeição. Como é que é? Será que esse escrito da Torá está certo? Será que isso é sério? Eles jogam o rapaz num poço e depois eles vão comer e bater papo. Lá na frente, na próxima Parashá, quando Yosef já está numa posição de vice-rei do Egito e eles estão diante de Yosef, mas não reconhecendo que é Yosef, eles disseram assim, Rubem disse para eles, vocês viram a aflição do menino e ninguém fez nada. Vamos parar aqui agora. Vamos parar aqui. Irmãos, imagine alguém ser pego, sequestrado, porque isso é um sequestro, dentro da família, tiraram a roupa dele, a roupa que representava o seu sacerdócio. Então eu quero que você preste atenção nisso. Eles estão tirando primeiro o quê? A autoridade de Yosef. E dizendo para ele, você não é mais o queridinho do papai aqui, você não é mais autoridade sobre nós. E depois jogam ele numa cova. E ele com 17 anos deve ter feito o quê? Gritado, chorado, pedido, implorado para eles tirarem de lá. Até que ele cansou. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que isso teve um impacto emocional no futuro de Yosef? Isso é uma pergunta boa. Será que as emoções dele foram atingidas por conta daquele evento? O que vocês acham? Não. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, irmãos, que marca a vida das pessoas. Na adolescência, a adolescência é um tempo de passagem. E as experiências que os adolescentes têm, elas vão ficar até a vida adulta. E Yosef, com certeza, registrou aqui. Qual foi o registro que ele fez na sua mente, no seu coração? Minha família me odeia, eles estão me rejeitando e logo depois me venderam como se eu fosse uma mercadoria. Então imagine ele sair da cova e ser vendido com esses 3 registros. Estou falando de gente de dentro da família. Ah, Rabino, mas isso não acontece mais hoje. Acontece de outras formas. Pode não pegar a gente e jogar dentro de uma cova, mas o ódio tem, o ciúme tem, a rejeição tem, e se consideram a gente só o quê? Uma mercadoria. Precisou, usa, não precisou, joga fora. Como é que um adolescente desse vai seguir a sua vida? Ele tem 2 opções. Ou ele vai viver a vida do jeito que ele quer. E na minha época a gente usava uma terminologia, a gente dizia assim, desbandeirou. Saiu a fazer todo tipo de bagunça. Ou então ele vai pegar aquilo, dependendo da criação que ele teve, da estrutura anterior dele, vai pegar aquilo, ele vai assimilar e transformar aquilo num desafio para ele poder vencer. Eu quero mostrar para você algo. Todas as vezes que na Torá ou nos profetas apareceu um evento em que um homem de Deus foi colocado em situações difíceis, ele teve que fazer uma escolha.
E geralmente ele escolheu o lado da luta. Ele internaliza isso, como a gente diz, engole o choro, e diz assim: eu vou mostrar que eu sou muito melhor do que isso aqui. E eu ainda vou dar a volta por cima. Isso eu estou falando do lado de Yosef. Porque imagina ele falando com os mercadores, depois de ter sido vendido: moço, deixa eu ir embora. Moço, me deixa, me liberta aqui, eu preciso ir embora. Meu pai está me esperando. Os meus irmãos fizeram isso porque eles me odeiam. Ele deve ter falado muito para aqueles mercadores, que devem ter feito o que com ele? Nada. Continua preso, porque você agora é uma mercadoria. Por favor, entenda esse segundo impacto que ele leva. E esse impacto agora é aquele impacto seguinte: eu não tenho nenhum vínculo com você. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu só quero o meu dinheiro de volta. Ok? Vou usar, vou ficar livre e vou continuar vivendo a minha vida. Vou abrir um parênteses agora, nós vamos para o outro lado. Voltar para o lado da família. Quando Rubem volta e vê toda aquela situação, qual é a reação de Rubem? Porque ele falou: não mate o menino. Qual é a reação dele? A Torá diz que ele rasga as vestes. Isso na Bíblia é sinal de luto. Qual é a primeira pergunta que ele faz? O que eu vou falar com meu pai? Os outros, ninguém pensou no pai. Ninguém quis saber do pai. Eu vou fazer o que eu acho que está certo. Meu pai. E agora que eu quero mostrar para você a avalanche de impactos nas emoções que vão surgir. O primeiro é Rubem. Rubem se preocupa com aquilo. E quando Rubem rasga as suas vestes, ele está dizendo para os irmãos assim: o que é que vocês fizeram com a família? Rubem sabia quem era Yosef. Lógico. E aí eles armaram um plano. Pegaram a túnica de Yosef, molharam no sangue de um cabrito, mandaram por um emissário, por um mensageiro para o pai, com a seguinte mensagem: achamos essa túnica aqui, ó. Verifica se é do teu filho. Quando Jacob recebe a túnica, os irmãos não estão lá. Eles mandaram por alguém. Por quê? Para mim não ver o impacto que o meu pai vai sofrer. Mais uma vez, é aquela velha máxima que se lixe. É só meu pai. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu quero me dirigir a você que está me ouvindo agora. Você que é filho. Tem um mandamento da Torá dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias sobre a terra. Não esqueça desse mandamento. Porque se você fizer o contrário, as coisas não vão dar certo e você vai morrer cedo. Eu vou mostrar para você o que vai acontecer aqui com esse pessoal, por conta do que eles fizeram com o pai. Estou fechando parênteses, vamos voltar para a Torá. Quando Jacob recebe, ele conclui algumas coisas. Ele conclui o seguinte: meu filho morreu, um animal selvagem o devorou. E ponto. E ele entra num estado de luto profundo, a ponto de não querer ser consolado.
Mas eu vou chegar lá. Veja bem, irmãos, o que acontece com esse pai, que já perdeu a mulher que ele amava, que já passou por mais problemas na paraxá anterior com 2 irmãos. Agora ele perde o filho da mulher amada, que era o filho que ele mais amava. Como será que esse homem ficou? Depois a Torá aí embaixo, ela diz assim, que os irmãos chegaram para consolá-lo. E as filhas. E ele não aceitou ser consolado. Os filhos e as filhas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que estava na cabeça desses homens quando eles foram consolar Jacó? Eu não sei como é que é o nome disso, né? Podia me ajudar aqui. Mau caratismo. Mau caratismo, hipocrisia, falsidade. Como é que eles vão consolar o pai se eles é que foram os agentes daquilo que o pai está passando? Eu fiquei imaginando o seguinte: deve ter dado o quê? Taquicardia, o que mais? Pressão deve ter ido a não sei quanto por quanto. Os irmãos estão entendendo? E eles olhando para o pai sofrendo, e eles devem ter combinado, ninguém fala nada. Só que o pai está quase morrendo, porque as emoções dele, o impacto foi muito grande. Ontem aqui, quando a palavra foi pregada, André disse assim, que a pior dor que alguém pode sentir é a perda de um filho. Ele estava sentindo a perda de um filho, sem o filho ter morrido. Agora imagine, eu quero que você preste atenção, tá? Primeiro, vou voltar um pouquinho. Tem o estresse que Yosef passou, as marcas que ficaram nele, por causa dos irmãos. Segundo Rubem, que é um dos irmãos que não estava presente na hora, está sendo marcado por isso. Terceiro, o pai, sendo agora marcado de uma forma indelével, ou seja, profunda. Suas emoções se desequilibraram. E a tradição rabínica diz que a partir desse momento o espírito de profecia se foi, que estava sobre a vida de Jacó. Ele nunca mais profetizou, porque houve uma tristeza tão grande que ele queria morrer. E o espírito de profecia se foi dele. Quem mais foi atingido? As filhas dele. O restante da família foi atingido por causa da besteira de alguns homens. Então eu estou mostrando para você a cadeia de coisas que acontecem quando uma pessoa comete um erro desse, de magoar alguém e achar que ela está fazendo aquilo e não tem problema. Posso pôr um pontinho aí nessa? Por favor. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma época que o amor está esfriando muito. E Yeshua disse que seria profético, isso né? E a gente está vendo isso, esse amor se esfriando, porque aqui esses irmãos, eles já estavam com o coração endurecidos. Porque eles viram Yosef. Imagina você ver seu irmão dentro de uma cova, a cova não tem água para ele beber e não tem comida para ele comer. E ele gritando, porque a palavra fala que ele rogava para os irmãos e gritava dentro da cova. E os irmãos sentadinhos almoçando. E ele lá passando fome dentro da cova e tal. Então assim, aí eles vão e vê o pai chorando, um homem já de idade chorando, vendo uma túnica cheia de sangue, imaginando um filho. Imagina um filho despedaçado por um leão. Um filho morre hoje num acidente, um tiro, uma coisa. Outra coisa é um bicho comer um urso, um leão. Imagina você saber que seu filho foi despedaçado. E eles estão aqui como se nada tivesse acontecendo. Eu vou lá consolar meu pai. Como assim você vai consolar, sendo que você sabe que ele está vivo, que ele foi vendido, que nenhuma fé despedaçou?
Então, assim, será que a gente hoje tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai indo traição, tanta coisa que acontece na nossa vida que o nosso coração vai se tornando um coração de pedra. E a gente perde a sensibilidade. O que a lepra faz? A pessoa perde a sensibilidade. Você pode pôr a mão dela no fogo, ela não sente. Correto. Porque o pecado, ele tira a sensibilidade, né? Então, assim, será que... Eu acho que esse texto é muito importante para a gente pensar, Senhor, até que ponto meu coração está de carne ou está de pedra? De eu não mais ter sensibilidade, mas a ponto de um filho matar um pai e uma mãe na cama dormindo. Hoje a gente vê isso, essa falta de sensibilidade, né? Sim. E aí nós vamos perceber que tem duas emoções. A primeira é o remorso, que não adianta de nada. Remorso é uma porcaria. Ai, tadinho, agora por que? Assim a pessoa dá uma choradinha aqui e volta a fazer a mesma coisa. Você acha que eles tiveram remorso? Lógico que tiveram. Tiveram remorso, sim. Tiveram. Mas o remorso adiantou? Não, porque eles não foram minimizar a dor do pai. O pai continuou com aquela dor. E veja bem, irmãos, eu quero que você pare para pensar numa coisa aqui. Eles sabiam para onde o irmão tinha ido. Eles sabiam. Lógico que eles sabiam. E aí, ninguém vai tomar nenhuma providência, ninguém vai falar nada. Qual que é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso ele é momentâneo e falso. Remorso é coisa de gente falsa, gente hipócrita. Arrependimento não. O arrependimento é tão profundo que ele transforma a pessoa lá dentro e a pessoa vai tomar uma atitude de voltar, pedir perdão, não faz mais aquilo e a pessoa vai reparar o seu erro. Se eu for parar para pensar na profundidade dessa palavra, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Pela Torá, os irmãos de Yosef só se arrependeram lá no Egito, quando eles estavam diante do próprio Yosef. Eles passaram mais de 20 anos com aquilo no coração e vendo o pai passar por tudo que o pai passou e sofreu. Irmão, você imagina você ver uma pessoa sofrendo 20 anos, sabendo da verdade e não ter. Qual palavra que eu vou usar? A honestidade de contar. Nós estamos vendo, irmãos, isso é mais profundo do que nós imaginamos. Por que nós vemos pessoas hoje que a gente sabe que elas não dão certo em lugar nenhum? Porque não há arrependimento. Os irmãos se lembram quando Yohanan, o imersor, o João Batista, começa a pregar? Qual é a primeira frase que Yohanan usa na sua pregação? Arrependei-vos. Faça techuvá. Techuvá, sabe o que é? Retorno. A pessoa viu que errou, ela vai lá, volta para a origem, conserta e vai seguir um outro caminho. Irmãos, aqui a Torá tem uma mensagem muito poderosa para nós hoje. Tem mais outra aqui que eu quero mostrar para você, mas por enquanto eu quero que você pare para pensar o quanto a gente precisa ser restaurado. Rabino, mas então nós estamos perdidos? Sim.
significa que se nós temos essa propensão de não perdoar de verdade, nós vamos submeter isso ao Espírito Santo. E falar assim: Espírito Santo, muda o meu coração. Irmão, não adianta a gente vir aqui colocar kippah, talite, fazer as orações, guardar Shabbat, fazer Haftarah, comer kasher, participar de festa, aí vai para Yom Kippur. Então Yom Kippur é um teatro. Se não há arrependimento, não há mudança de vida, é um teatro. Os irmãos estão entendendo com a seriedade da palavra? Irmãos, quando eu falo para vocês que Torá trata caráter, não é brincadeira. Por que as igrejas estão lotadas de gente? Porque a preocupação deles não é caráter. Eu vou dizer para você: dinheiro não vai colocar ninguém no céu. Carro bonito, sucesso não vai colocar ninguém no céu. Igreja grande com aquele monte de gente não significa que o pastor é o homem de Deus. Eu tenho muito respeito pelos pastores, eu amo os pastores. Eu quero dizer isso para você que está me ouvindo agora. Mas o que eu quero dizer para você é: nós precisamos de uma mudança profunda no nosso caráter. E Yeshua disse assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência? Gente, será que é complicado eu falar: vou fazer isso e fazer? Será que é complicado, irmãos, eu combinar e fazer do jeito que foi combinado? Meu pai sempre dizia assim: filho, combinado não é caro. Se falou, cumpre. E por que isso, irmãos? Para a gente ter integridade. Para a gente chegar diante do Espírito Santo, ele vai falar assim: filho, vem cá que eu tenho um negócio para você. Eu quero mostrar isso para você aqui. Porque, irmãos, o desdobramento disso é muito tremendo. Olha a diferença do justo, que é Yosef, para os outros. O camarada que intermediou a venda, como é que se chamou? Chamava Yehudá. Ele foi lá e vendeu o menino. Aí a Torá faz uma pausa. Ela abre um parêntese para falar sobre a vida de Yehudá. Yehudá ficou viúvo. Começou a perder a mulher. Aí se casa com outra mulher. Tem 3 filhos. E 2 deles morrem porque eram maus. Olha o retorno que Yehudá teve: 3 mortes. Porque ele fez aquilo com Yosef. Não adianta a gente falar que quem planta colhe, porque é jogar a palavra fora. Vai fazer, acha que não vai ter retorno? Me ajuda, né? Por favor. E aí, irmãos, acontece uma outra coisa com Yehudá. Todo o desprezo que ele teve pelo irmão, a nora dele, Tamar, ele teve pela nora. Prometeu para ela uma coisa e não cumpriu. Olha a Torá indo atrás, o Senhor indo atrás das promessas. E aí o que a Yehudá faz? Ele acaba, na hora que ele está precisando de um carinho, ele encontra com ela arma uma situação, vai para a cama com ela, achando que é uma prostituta, e ela engravida. E ela vai dar à luz a 2 meninos, e eles estão na genealogia de Yeshua. Que coisa tremenda. E aí ele olha e fala assim: realmente ela é mais justa do que eu. Reconheceu que ele tinha uma falha de caráter muito grande, mas depois disso não foi conversar com o pai e falar: pai, vem cá, nós vamos procurar Yosef. Eu vou sair com os meus irmãos aqui numa caravana, nós vamos procurar Yosef lá no Egito, porque ele foi levado para lá de lá.
Os irmãos estão vendo que faltou a ação de Yehudá? Ele admitiu que ele tinha um problema de caráter, mas não quis permitir que isso fosse tratado. A ponto de ele ter que buscar o irmão. Rabino, mas ele não sabia se Yosef estava vivo. Por que ele não foi buscar informação então? Os irmãos estão entendendo como isso é necessário, como isso é fundamental? Mas vamos continuar na Torá, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que eu acho também que é muito lindo isso aqui. Mas independente da pessoa não querer ser tratado, o Eterno vai atrás, né? Com certeza. E se ela pode ficar num quarto escuro, dentro de casa, ninguém está enxergando, ninguém está vendo. Na hora que ela sai na rua, se eu falo, agora está na hora do tratamento. Às vezes assim, a gente acha que não, eu estou aqui sozinha, o Senhor não vai me achar aqui. O Senhor acha, pode passar os anos que for, porque o Senhor vai tratar ele lá na frente com Yosef, né? Então, assim, vai ser ele que vai ter que se curvar diante de Yosef, pedir misericórdia, rogar a Yosef, tudo que o menino, o Yosef fez, ele vai ter que fazer lá no Egito. Então, não adianta a gente achar que o caráter não vai ser tratado. Se é do Eterno, vai ser tratado. É verdade. É verdade. E aí, irmãos, voltando agora, fechando o parênteses que a Torá fez para falar de Yehudá, a Torá volta a falar sobre Yosef, que ele foi vendido para um homem que era um homem rico do Egito. Ele foi vendido, né, para um homem chamado Potifar. Não é isso? Ele era um oficial de Faraó, era capitão da guarda. E é engraçado que ele compra Yosef e ele fica de olho em Yosef. E a Torá diz assim: e o Eterno estava com Yosef, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, eu quero só mostrar uma coisa para você. Enquanto os irmãos de Yosef estavam tendo perdas, falei agora de Yehudá. A Torá não menciona, mas os outros certamente estavam perdendo também. Estavam acontecendo problemas na família lá. O que estava acontecendo com Yosef? Ele foi vendido como escravo, estava na casa de um homem rico, capitão da guarda, e ele era um homem próspero. A nossa tradução diz próspero. A palavra salah em hebraico significa vencer, ter sucesso, ser útil, dar bom resultado, experimentar abundância. Por quê? Ele estava vivendo essa experiência como escravo, porque ele era um tzadik. Irmãos, para mim dar certo, eu só tenho que ser obediente, temente aos céus, para que eu possa dar certo. Então essa palavra aqui mostra para a gente o seguinte: o Eterno estava com ele. Por que o Eterno estava com Yosef? Porque ele aprendeu isso do pai, a ter temor aos céus. E aí, tudo que ele aprendeu com o pai, ele está agora aplicando como escravo. Imagine esse menino agora fazendo com que as coisas comecem a dar certo. E como eu disse para você, Potifar estava de olho nele. E a Torá diz assim: vendo pois o seu senhor que o Eterno estava com ele. Você ouviu isso? Os egípcios sabiam quem era o Deus de Jacó. Uau! Não era uma divindade egípcia, não era o Deus dos cananeus, era o Deus de Jacó. Essa informação é muito importante que a Torá nos dá. Vendo, pois, o seu Senhor que o Eterno estava com ele, e que tudo que fazia o Eterno prosperava em sua mão, e Yosef achou graça em seus olhos e serviu. E ele pôs
sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. O que ele viu em Yosef para entregar a chave da casa dele e falar assim: meu filho, não quero nem saber o que eu como ou quanto eu tenho, eu quero saber o seguinte: cuida de tudo, depois de uma hora dessa, quando você tiver tempo, você me dá relatório. O que ele viu em Yosef? Integridade. Ele bateu o olho e falou: esse menino tem caráter. Oh meu pai, como isso tem mercadoria em falta hoje. Será que dá para comprar na Shopee? Mercado Livre? Qual é outra loja que tem por aí, sites grandão? O Alibaba. Vai comprar no chinês. Aí China vai ter integridade, não? Não tem não. Burro. Isso é sério, isso. Por que o Senhor muitas vezes não nos coloca numa posição desta? Porque antes de ser colocado, a gente tem que ser treinado para ter integridade. Aqui, uma coisa que Yosef já fez. Já perdoou os irmãos. Rabino, como é que você sabe? Irmão, você acha que o Senhor ia pegar alguém com o coração machucado, destruído, com ódio dos irmãos, ia colocar numa posição dessa? Fala para mim aqui. Rabino, mas como é que ele conseguiu? Agora eu quero parar para te falar um pouco sobre a inteligência emocional e espiritual que ele tinha. Jacó ensinou para ele segredos da Torá. E um dos segredos que ele ensinou para Yosef é que os portões do arrependimento nunca se fecham. E ele deve ter orado e falado assim: Eterno, eu quero perdoar os meus irmãos por aquilo que eles fizeram. O Eterno chegou na presença dele e falou assim: recebido, filho, recado recebido, estou mandando de volta aqui, então seja meu instrumento agora aí no Egito. Por quê? Porque ele conseguiu perdoar os irmãos por tudo que eles fizeram com ele. Foi pouca coisa? É fácil a gente perdoar as pessoas assim? Como é que um menino de 17 anos conseguiu isso? Vou falar de novo. O caráter dele foi forjado com o pai. O pai deve ter ensinado ele a orar, deve ter ensinado: filho, para a gente poder alcançar as coisas, nós temos que fazer isso, filho. O Eterno diz que é para a gente perdoar, que é para a gente passar por cima, filho, para a gente alcançar a nossa vitória. Por que Jacó tinha autoridade para fazer isso? Porque ele tinha perdoado o sogro e os cunhados, lá atrás, por tudo que eles fizeram. Jacó tinha autoridade. É por isso, irmãos, que para a gente poder chegar e falar alguma coisa para alguém, você tem que ter vivenciado aquilo. Para você ter a autoridade de você chegar e falar assim: não, a gente precisa perdoar. Mas para você falar isso, para mim falar isso, eu tenho que ter perdoado antes. Eu tenho que ter aberto mão. Por que ele abriu mão, irmãos? Porque todas as vezes que você coloca no altar, aquilo que você está colocando no altar vai voltar para você. Abraão teve essa experiência com Isaac. Ele pegou o único filho que ele tinha e falou: vou colocar no altar. Se eu falar assim: não, você pode colocar no altar, mas ele não vai morrer, porque eu vou providenciar algo, porque você é um homem justo. Isso, irmãos, a Torá está mostrando para a gente hoje. Um homem que é um cara assim, top de linha no Egito, e tem um menino hebreu, um judeu, menino de 17 anos, entrega tudo e fala assim: tudo é teu. Por favor, irmãos, pare para pensar. Uma outra coisa que a gente vai descobrir
que Yosef tinha uma capacidade administrativa muito grande. Por quê? Gênesis 39:6 diz assim: e deixou tudo que tinha na mão de Yosef, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E Yosef era formoso de porte e de semblante. Irmãos, esse homem colocou a administração dos seus bens na mão de Yosef. E ele foi enriquecendo cada vez mais, porque estava na mão de alguém que carregava a bênção do Senhor. Vou abrir outro parêntese aqui. O justo carrega a bênção do Senhor por onde ele vai. Onde você vai, você carrega a bênção do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quando a gente começa a frequentar um determinado local, um supermercado, por exemplo, a gente começa no supermercado, tem aquele pouco de gente. De repente você vai ver que o supermercado aumenta. Aí você fala assim: nossa, eu vim aqui tal dia, estava vazio, agora está sendo multidão. Ou então você começa a gostar de alguma coisa. Um biscoito, por exemplo. Um biscoito que saiu naquela hora, o biscoito acabou de ser lançado no mercado, aí você começa a gostar do biscoito. De repente, quando você vê o biscoito, dispara dentro. Aí você fala assim: por que isso acontece? Porque isso está ligado à questão do justo. O que o justo gosta, o que o justo faz, o Senhor abençoa a vida dele. Os lugares por onde ele anda, ele carrega a santidade do Senhor com ele. Então, nós estamos vendo no exemplo de Yosef aqui, como o Senhor usou a vida desse menino, para que ele pudesse então trazer para aqueles egípcios a perspectiva de quem era o Senhor. Alguma pergunta, irmãos? Voltando um pouco sobre o primogênito Rubem. A Torá aqui parece que não deixa explícito, mas o Rubem passou esses anos todos achando que provavelmente tinha morrido, ou ele fez parte ali do plano, porque no início parece que ele não gostou da ideia do irmão ter morrido, ficou em luta ali, rasgou as vestes. Como que ficou depois? Ele soube, ficou quieto, ou ele lidou esses anos todos achando que o irmão tinha morrido? Então, a sua pergunta é muito boa. É o tal do remorso. E tal, mas na hora de tomar uma ação, os irmãos devem ter falado assim: agora você vai acabar com a gente? Você vai colocar problema em toda a família? Por que você vai fazer isso com a gente? Então, aí a voz da maioria falou mais alto. Entendeu? Ao invés da voz da integridade. A integridade foi abafada pela voz da maioria. Isso também é um outro problema. Acobertar um erro tão sério como esse. E outra coisa, só voltando aqui, vendo o sofrimento do pai. Porque eu não sei de vocês, mas eu ainda tenho meu pai vivo. Toda vez que eu converso com ele, eu pergunto como é que ele está e tal. Quando ele fala que alguma coisa não está bem, eu sofro junto com ele. Eu imagino eles vendo o pai nesse luto contínuo e todo mundo numa boa, como a gente diz, né? Entendeu? Eu acho que deveria ter acontecido alguma outra coisa. Eu acho que Rubem poderia ter se posicionado de uma forma diferente. Isso também é a minha opinião. Entendeu? Eu acho que ele devia ter sido mais corajoso de se levantar contra os outros irmãos e falar: não, nós vamos avisar o pai e vamos atrás do Yosef. Vocês fizeram a besteira, vamos tentar agora consertar a besteira. Entendeu? Pode não ter sucesso, mas tinha que fazer alguma coisa. Custou a primogenitura dele também. Sim. Porque a primogenitura dele foi para Yosef. Sim. Então, assim, tudo que se faz, planta também, né? E agora só um detalhe também: 10 homens em comum acordo para o mal. Porque é difícil você reunir 10 homens que ninguém vai contar. É muito difícil.
Porque uma coisa é você contar para uma, duas pessoas, três, ó, por favor, segredo oficial aqui, não conte para ninguém. Você consegue segurar. Mas para pensar 10 pessoas, é muita gente. Né? E mesmo assim, eles conseguiram nesses 22 anos, parece que é 22? São 22. 22 anos guardar isso diante do Pai e não contar. Para o mal, né? Porque essa unidade para o mal é ruim, não é boa. Sim. Porque alguém poderia ter falado, mas aí houve um interesse maior de que e a nossa reputação e como nós vamos ficar se meu pai descobrir. Aí deixa eu só abrir um parênteses, porque eu vi um videozinho falando sobre homem, né? Falando sobre homem. E aí uma coisa que uma mulher estava falando é que o homem é muito mais fiel que a mulher, porque ele guarda segredo. Entende? Eu ouvi isso, né? A gente ouve muita coisa por aí, mas eu acho que a resposta podia ser essa, né? O homem ele tem um segredo, ele guarda e ele fala assim, né? Eu não vou contar para ninguém, não conta. A mulher não, a mulher já sai por aí, né? E o segredo já se torna quase que notícia dos jornais aí, né? De maior circulação da internet. Mas eu creio que se fosse 10 filhas, o enredo não seria esse, elas não suportariam, porque filha é mais emotiva, mais materna, ela não suportaria ver o pai naquele sofrimento. O homem já é mais duro, né? Ele já está mais pro racional. É verdade. A mulher ela não aguentaria, eu creio que não. Eu perguntei sobre o Rubem, porque a Torá enfatiza a atitude dele diferente dos outros, né? Ele rasga as vestes, ele sentiu ali, né, a perda do irmão, mas depois... Então houve continuidade. Então... Vocês vão entender? Remorso em vão, no caso. Exatamente, aquele remorso que ele teve não se transformou em arrependimento a ponto de ele chegar para o pai, porque ele podia chegar para o pai e falar assim: pai, não sofre não, eu vou resolver esse negócio para você aqui. Sendo primogênito. Pai, vem cá que eu vou resolver isso aqui. E como a Rebeca falou, custou a primogenitura dele, acabou. Ele perdeu a primogenitura, que vai ficar justamente na mão de Yosef. Os irmãos entenderam isso? Então, olha só como é que é importante integridade. Eu estou mostrando para vocês o seguinte: a integridade é tão forte, é tão poderosa quando a gente faz a coisa certa. Você vê que Yosef aqui já perdoou os irmãos, ele vai ter um problema agora, que a esposa de Potifar vai atacá-lo, vai querer seduzi-lo. E aí, de novo, irmãos, nós temos algo muito poderoso aqui. Porque o que ele fala? Ele fala assim: eu vou trair o meu Senhor e vou pecar contra o meu Deus. Olha a preocupação dele com o homem em que ele confiava. Oh meu Pai, se a gente tivesse isso, né, dentro das lideranças, não só das congregações, sinagogas e igrejas, nós íamos ter um povo poderoso. Eu confio no meu líder e eu faço tudo por ele, eu não vou pecar contra o meu líder. É o que ele está dizendo aqui para a mulher desse homem. A mulher achou um cara maravilhoso. Por quê? Quem resolvia tudo agora? Era Potifar? Não, era Yosef. E ele era bonito. Era bonito, 17, 18 anos, né? O cara devia ser, né? E a Torá ainda diz que ele era formoso, então um porte grande assim. Os irmãos imaginam isso? Então, mais uma vez, irmãos, eu quero mostrar aqui algo que eu acho que é muito importante. Mesmo debaixo de uma pressão muito grande de uma mulher, que ele era um menino, ele era um adolescente ainda, 17, 18 anos, ele não se curvou para ser seduzido por ela. Porque imagino que ela deve ter usado 1000 artifícios para poder seduzir. O que ele disse? Não. Não. E mais uma vez eu quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos, que é muito interessante. Qual vai ser a prova contra ele? A roupa. De novo, a roupa. Olha só que coisa. A roupa ficou na mão dela e ela vai chegar para Potifar e falar assim:
teu servo hebreu, está aqui a roupa dele, a túnica dele aqui, que você deu para ele. Ele veio zombar de mim aqui, veio querer me seduzir. E eu gritei, ele saiu correndo, a roupa dele ficou na minha mão. Mais uma mentira. Para quê? Para manchar a integridade de um tzadik. Aí você vai perguntar assim, por que um homem desse, um homem justo, ele sofre tanto ataque? A resposta é, porque ele é que faz diferença. Potifar fazia diferença? Os outros egípcios faziam diferença? O faraó fazia diferença? Na próxima paraxá nós vamos descobrir que não. Mas Yosef está fazendo diferença. Você entendeu como a gente tem que ser chato nesse negócio? Você tem que ser justo, tem que ser íntegro. A ponto a gente diz assim, não, eu não vou deixar passar. Não vou deixar. Ele vai inocente ser preso. E uma outra coisa que eu quero mostrar para você. Todas as vezes que um inocente tem algum dano, nesse caso ele vai para a prisão, o Senhor toma a causa dele. Toma a causa. E eu queria só te mostrar uma coisa, que Potifar gostava muito da mulher dele, mesmo sabendo como é que ela era. Ele fica irado com Yosef, ouve o conselho dela, e manda Yosef preso. Porque lógico, cada um conhece o que tem dentro de casa, cada um conhece as famílias que tem, esposa, filho e os parentes, né? A gente sabe. Então, até eu estava lendo aqui alguma coisa sobre a tradição rabínica, e tem um rabino que ele fala, um rabino atual agora, ele fala assim que nós chegamos a um ponto tão grande que as famílias teriam prazer em vender alguns de nós. Nós estamos falando dos justos, tá, irmãos? Dos injustos querendo vender os justos, é isso. Mas eu acho que até é uma coisa assim muito interessante, porque até no judaísmo, né, se tem essa visão, digamos assim, da desvalorização das pessoas. Isso é muito ruim, irmãos, a gente poder olhar e falar assim, puxa vida, a família também não está nem aí para a gente. Inversão de valores. Com certeza, uma grande inversão de valores. Imagine, irmãos, o que fazer com isso, né? E só para você ter uma ideia, quando Yosef foi mandado para a prisão, a Torá diz assim, o Eterno, porém, estava com Yosef, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Quando eu falei para você que nós carregamos a bênção e a presença do Eterno, isso não é brincadeira. O Eterno vai sair da casa de Potifar, e ele vai para onde? Para a prisão, com Yosef. Olha que palavra pesada. O Eterno foi para a prisão com Yosef. Que coisa, gente! Você já parou para pensar nisso? Que onde o justo está, o Senhor está ali com ele. Nesse caso aqui, mais uma vez, uma injustiça. Uma injustiça por causa da mentira. Porque aquela mulher queria que Yosef fosse o amante dela. E ele se recusou a fazer aquilo. Então ele disse assim, você está recusando? Eu vou dar um jeito para você. Por quê? Porque aquela mulher devia ser o que a gente chama hoje, eu não sei se hoje é essa expressão, uma dondoca. Sabe aquelas, não me toque, não me regue, tem que fazer tudo o que eu quero? Não faço do jeito que eu quero, eu grito, eu vou fazer escândalo, eu vou tentar te incriminar, eu vou fazer de tudo
para manchar a tua reputação, porque você não fez aquilo que eu queria. Era esta mulher de Potifar. Por isso, irmãos, a gente vai vendo que o Senhor, ele vai acumulando as injustiças para ele poder depois retribuir ao justo na medida do que ele sofreu. E mais uma vez, José está sendo agora acusado injustamente e rejeitado. Mais uma vez. Tá? Então você vê que ele podia ter uma outra postura na cadeia. Devia falar assim, mas outra vez, fizesse isso comigo de novo? Não é possível, Senhor. Será que o Senhor não está enxergando o que está acontecendo? E o que o Senhor estava fazendo? Estou olhando para você e vendo tudo o que está acontecendo. Espera, porque vai ter um momento em que eu vou resolver isso. Primeiro eu quero testar o teu caráter. A tua personalidade, ela começou a ser forjada na casa do teu pai. Eu vou terminar a forja aqui, no Egito, para mostrar para você que eu estou contigo. E que o dia que eu pegar e disser, basta, acabou. Vale a pena ser justo? Vale. Porque vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, basta. Posso falar? Por favor, fala. Eu percebi aqui um pouquinho antes que Yosef foi vendido por 20 moedas de prata. Isso remete ao que aconteceu com Yeshua também. E um versículo no 5, da qual quando ele estava na casa de Potifar, e diz aqui: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então quer dizer que até os ímpios serão abençoados quando ele carrega a bênção, quando está com ele, em qualquer situação, né? Inclusive na prisão, que vai ser agora. Pastor, e aí a gente vai de novo para Gênesis capítulo 12. Né? Todas as famílias da terra serão benditas em tua descendência. Então, onde tem um judeu, tem o quê? A bênção. Lógico que eu não estou falando de gente íntegra, né? Não estou falando de qualquer judeu. Porque até no meio dos judeus tem coisa que não presta. Né? Você acabou de citar Judas, né? Que vendeu Yeshua. E aqui foi Yehudá, pessoa da trama também para venda. Mas é interessante. É uma coincidência, né? Yehudá e Yehudá. Yehudá cá e Yehudá lá. Ele também vendeu aqui. Mas assim, quando você está carregando a bênção, não importa se você está no campo, na cidade ou na prisão. Que a bênção já está com você. Sim. Não importa o local. Agora é importante também a gente ver o seguinte: um tempo com propósito. Nada podia ser fora do tempo. Tudo tinha que estar certinho. Né? E agora eu sei que você vai falar, mas ele vai interpretar um sonho e ele não pode sair da cova, que ali está na cova também, né, na prisão. Ele não pode sair da cova antes da hora. Porque se ele sai antes da hora, dá errado. Então a gente saber o seguinte: tudo na nossa vida tem propósito. É um tempo de propósito, que está forjando o caráter, mas assim, está muito ruim, na prisão para ele não está bom. Mas outra coisa, ele faz tudo com excelência, até na prisão. Porque ele podia muito bem ser um cara cabisbaixo, um cara que olhasse só para baixo, falava: eu não tenho compromisso nenhum com esse lugar, não tenho compromisso com esse povo, eu estou aqui preso, eu estou cansado, esgotado, chateado. Ele olha para o copeiro e para o padeiro e fala: puxa, eu estou vendo vocês tristes. Sinal de que ele estava fazendo com excelência, ele não fazia por obrigação. É muito importante isso. Eu quero ver essa falando, irmãos, é tão sério, porque vai mexer no nosso chamado, no nosso ministério. Sim. Nós estamos passando por lutas? Lógico que estamos. Mas por isso nós vamos fazer a obra do Senhor mal feita? Tem um presente para quem faz mal feita. O profeta Jeremias disse assim: pode rir, porque isso é para rir mesmo. Maldito aquele que faz a obra do Eterno relaxadamente. Quer
fazer obra relacionamento, tu ganha um brinde. A maldição do eterno. Ai, Rabino, mas ele não amaldiçoou ninguém. Ele não. Mas a nossa postura errada para atrair a maldição. É simples assim. Entendeu, irmão? Então tem que fazer tudo com excelência. Ah, mas a minha vida não está boa. Ué, e por causa disso nós vamos baixar a guarda? Vamos deixar? Vamos fazer como o avestruz? O que o avestruz faz? Enfia a cabeça na terra e fica só com o corpo lá, fica lá. Oh, Deus, eu não quero ver ninguém. Acorda aí, ó. Levanta. Irmãos, Rebeca tocou no assunto, eu vou fechar com esse assunto. Olha como o Espírito do Senhor estava sobre Yosef. O copeiro e o padeiro pecaram contra o rei do Egito. E Faraó se indignou e mandou os dois para a prisão, onde Yosef estava. E aí a Torá diz que eles tiveram um sonho. Na mesma noite ambos tiveram um sonho. Como a Rebeca se disse, eles levantaram naquela manhã e Yosef olhou para eles e falou assim: o que está acontecendo? Vocês estão tristes, estão caminhos baixos? Eles disseram: nós temos um sonho e não há quem o interprete. Olha só. Você lembra por que Yosef está aqui na cadeia? Por que ele foi para o Egito? Por causa dos sonhos. Agora, no caminho dele aparece um sonho. Na prisão. Os dois contam um sonho, ele dá a interpretação do sonho. Mas antes disso, ele diz assim: do Senhor é a interpretação. Não sou eu. Não é a minha capacidade. Mas o Senhor é que entrega isso. Então, irmãos, eu quero que você pare para imaginar o seguinte: tudo que nós fazemos tem que dar glória ao Senhor. Temos que dizer o seguinte: nós somos meros instrumentos do Espírito Santo aqui nesta terra. O Senhor é que faz as coisas acontecerem. Ele vai dizer isso para Faraó também. Ó Faraó, o negócio é o seguinte: é o Senhor que faz isso. Se ele quiser me dar a interpretação, ele vai me dar agora e nós vamos resolver o problema. Porque o Faraó já tinha dito para eles: eu vou te coroar de glória. Que ele falou: peraí, o objetivo não é esse, não. O objetivo é outro. O objetivo é mostrar que o Senhor está aqui. Sabe por quê, irmãos? Esses homens estavam na cadeia porque eles tinham feito alguma coisa errada. E aí, chega num determinado momento que eles estão pagando pelo erro deles. Até o Midrash diz uma coisa interessante: diz que o copeiro tinha uma pedra, o padeiro tinha uma pedra dentro do pão de Faraó. O Faraó não gostou. Ele diz que o copeiro, quando ele estava servindo o vinho para Faraó, caiu uma mosca. E o Faraó ficou muito bravo com os dois. Falou: no mesmo dia, não é possível, uma pedra e uma mosca? Vai embora, vai para a cadeia, seus incompetentes. Como é que você controla? Você faz uma massa e de repente rola uma pedra, espirra uma pedra, ou uma mosca. Zum. Quem nunca passou por uma mosca caindo no seu copo? Olhou e quase bebeu a mosca. Tem gente que engoliu, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Yosef dá a interpretação. Yosef fala para o copeiro: fala, olha, quando você chegar lá, você vai sair daqui. Quando você chegar lá, lembra de mim. Lembra de mim, porque eu estou aqui injustamente. Eu fui vendido para esse lugar e eu estou aqui de forma injusta. Aí vem a pergunta: o copeiro lembrou de Yosef? Não. Porque não era Não. tempo.
Não era hora dele sair daquele lugar. Quantas pessoas esqueceram de mim e de você? Hã? Quantas pessoas estão nos ignorando até hoje? Porque não chegou a nossa hora. Porque vai chegar um momento. Vai chegar um momento que o Senhor vai dizer assim: agora você vai sair dessa prisão. Eu vou te colocar num lugar diferenciado. Eu quero ler para você Salmo 143, versos 3 a 5, diz assim: não depositem suas esperanças dos grandes, e nem do filho do homem, do qual não virá auxílio. Feliz é aquele que tem para seu auxílio o Elohim de Jacó, e a sua esperança está no Eterno. Aí Jeremias 17,7 diz assim: bendito é o homem que confia no Eterno. Ou seja, irmãos, tem que confiar e esperar em quem? No Senhor. Sempre, sempre. E para mim poder terminar essa paraxá, eu gostaria de dizer para você o seguinte: nós não temos que usar os nossos recursos para que nós sejamos vencedores. A vitória não vem pelo esforço próprio, ela vem porque o Senhor está conosco. Eu estava falando com a Rebeca sobre as promessas que precisam se cumprir. Você tem promessa para a sua vida, eu tenho promessa para a minha vida. E essa semana eu estava conversando com o Espírito Santo e eu disse para ele assim: Senhor, promessa X, Y, Z, K, H, blá, blá, está faltando cumprir, Senhor, como é que vai fazer? Então chega o tempo em que a promessa se torna história. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida e sobre a sua vida, você que está me assistindo até agora. As promessas do Senhor vão fazer parte da sua história. Você vai testemunhar da história que é a consecução da promessa do Senhor na sua vida. E não adianta a gente pedir assim: ah, fulano lembra de mim. Nós temos que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, lembra de mim. Lembra de mim. Nós não podemos deixar de orar, de jejuar, de clamar ao Senhor, porque vai chegar um momento em que Ele vai dizer assim: é agora. E esse momento vai fazer com que a nossa história mude. Porque o que vai acontecer com Yosef na próxima paraxá, a história dele vai mudar, não porque ele fez força, mas porque o Senhor vai mover uma pessoa fora do alcance dele para mudar a história. Você não precisa fazer força. O profeta Zacarias diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Adonai Sebaot, o Senhor da guerra, o Senhor das hostes espirituais. Ele comanda tudo. Ele vai dar uma ordem para alguém e a pessoa vai pegar o telefone, vai te ligar ou vai se encontrar contigo e vai dizer assim: eu quero fazer uma coisa para você. E é hoje. E aquilo vai mudar a sua história. Amém, glória a Deus. Do esquecido àquele que foi achado, daquele que foi pisado àquele que vai ser exaltado, aquele que foi jogado fora ao que será honrado. Por isso, abra o seu coração e faça como Yosef. Perdoe. Perdoe. Yosef teve que perdoar a sua família. E ele vai encontrar depois com a família. Ele vai conviver com essa família. Pense nisso. É fácil a gente conviver com a família que não gosta da gente? Lógico que não. Mas nós temos que
usar a prerrogativa do Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, toma a minha vida e me faz amados, me faz proferir palavras para abençoá-los. Você acha que é fácil? Mas você não sabe como é que é a minha família. Você também não sabe como é que é a minha. E sabe o que é mais gostoso? É a gente poder chegar e abençoar aquelas pessoas e ver a colheita lá no final. Aí a palavra diz que vai se fazer diferença entre o justo e o injusto, o que serve ao Senhor e aquele que não serve. Fica aqui a dica para a gente poder servir ao Senhor e ver esse resultado na nossa vida em nome de Yeshua.